Olá pessoal, meu nome é Marcos Paulo de Azevedo e nesta aula eu vou falar um pouco para vocês a respeito da normatização tanto da ABNT como do próprio manual da UERN para a formatação do projeto de pesquisa. Vamos abordar especificamente dois pontos: as citações, né, diretas e indiretas, e também as referências, que eu vou dividir em duas aulas. Essa primeira falar sobre as citações e depois uma outra sobre as referências, certo? Então esse material vai estar disponível para vocês no grupo. Eu estou aqui já aberto, né, o manual de monografia da UERN, que é um manual que nós precisamos seguir, né, no que diz respeito à formatação do texto acadêmico para o TCC. Na página 43 tem as especificações acerca das citações, certo? Então, de acordo com o texto, uma citação é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Ela serve para esclarecer e dar maior credibilidade ao assunto discutido, com opiniões de autores reconhecidos naquela área, né? A norma que rege a representação das citações em documentos é a BNT 105/20 de 2002, e elas podem aparecer dentro do texto ou em notas de rodapé. Essas citações elas vão ser utilizadas durante o texto todo, né, mas em maior quantidade na revisão da literatura, né, ou seja, na parte do referencial teórico, e também na metodologia do trabalho, certo? Na metodologia do projeto. Nós vamos ver que elas podem ser tanto citações diretas, né, como citações indiretas, e ainda tem um terceiro tipo, que é uma citação de uma citação, que é quando a gente vai usar o formato de citação de texto, que é o APUD, tá? E aí a gente vai ver os detalhes mais ou menos de cada uma dessas citações. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tanto aqui desse material, como também de um outro texto que eu separei aqui para usar como exemplo, certo? Vamos começar vendo então a citação direta. Essa citação direta é a parte de um texto transcrita literalmente de outra fonte, respeitando todas as características formais em relação à redação, à ortografia e à pontuação original. Acompanha a citação a numeração da página consultada, né? Então veja, quando eu vou fazer uma citação direta, significa dizer que eu vou pegar um trecho inteiro, completo, né, de um autor que eu quero trazer para o meu texto e acoplá-lo, né, ao meu. Fazer ali uma relação daquilo que ele falou, né, ou de um conceito que ele elaborou, trazer para dentro do meu texto e a partir dali fazer uma discussão. Então elas podem ser apresentadas de duas formas, essas citações diretas, dependendo do tamanho desse texto que eu estou citando. Aquelas citações que têm até 3 linhas, elas devem ficar entre aspas e ficar no mesmo tamanho de fonte que o texto, ou seja, no tamanho 12. Por exemplo, aqui o texto traz, né? O trabalho acadêmico é conceituado pela ABNT 2011, P.37, né, que é, no caso aqui, é a página, 2011 é o ano de publicação, e a página 37, como, abre aspas, documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, fecha aspas, ponto. Então veja que aqui eu tenho uma citação direta. A partir daqui, onde eu abro as aspas até o final, né, eu sei que esse texto consta nesta publicação, deste ano e desta página, tal qual como eu coloquei aqui no texto, né? É interessante que vocês percebam que para que eu faça essa citação direta, né, antes eu tenho uma parte introdutória no meu texto, certo? Que vai ser aquela parte em que eu faço a coesão, em que eu preparo o meu próprio texto, né, para receber a citação. Então aqui no caso eu uso o trabalho
acadêmico é conceituado pela ABNT como, aí trago a citação entre aspas. Então é muito interessante que vocês possam sempre prestar atenção nessa pequena introdução que eu faço a uma citação de alguém. Nem sempre ela vai ser necessária, né? Mas na maioria das vezes ela vai estar lá presente. E aí observe que aqui eu trago o nome do autor, aqui no caso essa ABNT é uma sigla, então vai estar em maiúsculo, certo? Mas se fosse o nome de um autor, ficaria apenas com a inicial maiúscula, porque ela está fora do parêntese. E dentro do parêntese eu tenho o ano de publicação, a vírgula, né, e a página. Dentro de um texto aqui que eu separei para mostrar para vocês como exemplo, eu tenho aqui uma outra situação, né, desse projeto de pesquisa de um outro semestre, né, em que vai se falar sobre a linguagem, sobre a óptica dialógica bakhtiniana. Então aqui a autora começa: segundo Geraldi, né, aí aqui foi aquilo que eu coloquei, Geraldi é o sobrenome do autor, né, como está fora do parêntese, ele fica apenas com a letra inicial maiúscula. Se fosse dentro do parêntese, na citação direta, já ficaria tudo maiúsculo, como a gente vai ver daqui a pouco. Daí eu trago o ano de publicação, a página, né, iniciada aqui só pelo P, minúsculo com ponto, e a página indicada. Vírgula, abre aspas, e logo em seguida eu trago a minha citação, do mesmo tamanho da fonte, ou seja, fonte 12. Por quê? Porque aqui eu só tenho 3 linhas também. Então, tendo 3 linhas, ela permanece com a mesma formatação. Tá certo? Já quando a citação tiver mais de 3 linhas, elas deverão figurar destacadas do texto, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, sem aspas, com fonte 10 e espaçamento simples entre linhas. A gente vai ver aqui nesse exemplo e depois ver um outro texto, um exemplo lá no texto também, que eu vou ajudar vocês a ver toda essa formatação da questão do recuo de 4 centímetros da margem esquerda, fonte 10, espaçamento entre linhas. Então aqui é um exemplo, né? Trabalho de conclusão de curso de graduação é o documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Aí aqui não tem aspas, né? Tá recuado os 4 centímetros, tá na fonte 10, e eu vou colocar todas as informações entre parênteses ao final da citação, depois do ponto, né? Então eu trago a BNT, vírgula, o ano de publicação, vírgula, e o número da página, certo? Vamos ver aqui agora no texto como é que eu faço toda essa formatação. Eu separei uma citação aqui, por exemplo, mas essa do Bakhtin agora. O próprio Bakhtin, né? Veja a formatação novamente, página, ano e página. Descreve que aí toda essa parte aqui, certo? Toda essa parte aqui é uma citação de Bakhtin. Então veja aqui que ela tem mais de 3 linhas. Por esse motivo, eu vou precisar fazer o recuo de 4 centímetros, vou precisar mudar o tamanho da fonte e vou precisar também ver o espaçamento, né? Que passa a ser um espaçamento simples. É interessante que você digite no tamanho normal a citação inteira para você ver o resultado, ou seja, para você ver se realmente ela vai ter 3 linhas, vai ter 4, que aí diminui o trabalho de você, eu acho que vai dar mais de 3 linhas, já vou colocar aqui no formato da citação. Antes, digite o texto, né? Digite a citação na formatação normal, e aí depois, se precisar, você faz a formatação. Como é que você vai fazer? Eu vou começar dando um Enter aqui, né? E aí eu dou mais um para ficar com um espaçamento, né? Ter um distanciamento. Eu retiro aqui na régua esse recuo de 1 centímetro
1,25 centímetros que não vai precisar, certo? Aqui na régua. Aí em seguida eu faço a seleção desse trecho, pego nessa parte de baixo aqui, ó, e arrasto para 4 centímetros. E aí a minha citação já está recuada. Só que ela ainda está em tamanho 12, eu venho, coloco tamanho 10, certo? Em seguida eu venho aqui no espaçamento, coloco o espaçamento 1, que é o espaçamento simples. Pronto. A orientação, que a lógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar com ele de uma interação viva e tensa. Ponto. Como eu já coloquei aqui em cima a referência, eu não preciso repetir ela novamente aqui na frente, certo? Mas se eu tivesse uma situação em que não houvesse essa primeira parte, eu teria que colocar aqui, né? No caso, eu colocaria caixa alta, Bakhtin, 2002, página 80, P minúsculo, 88, fecha parênteses, ok? E aí aqui eu tenho a minha citação direta, recuada, sem aspas, e em tamanho 10, certo? E também com um espaçamento simples, ok? Em seguida, eu tenho a citação indireta. Essa citação é a utilização das ideias de um autor consultado, incorporadas às palavras ou expressões próprias do autor do trabalho. Nesse caso, não se utilizam aspas, nem se alinha a 4 centímetros da margem, pois não se trata de uma transcrição literal. A fonte de onde as ideias foram extraídas deve ser indicada. Aqui é aquele famoso caso da paráfrase, quando você faz a leitura, né, de um texto de um determinado autor e você vai fazer ali um raciocínio usando da ideia deste autor, de algumas palavras desse autor, mas sem fazer um recorte, né, sem fazer uma transcrição literal da parte de parte do texto deste autor. Ou seja, você vai fazer uma paráfrase desse trecho e explicar aquela ideia a partir das suas próprias palavras. No entanto, como aquela ideia ela não é originalmente sua, você está apenas fazendo ali uma explicação, uma paráfrase do que o autor está trazendo, você deve indicar também a quem pertence aquela citação, ou melhor, a quem pertence aquela ideia, né, fazendo uso do nome, do sobrenome do autor e do ano da publicação, tá? É como mostra aqui esse exemplo. É importante entender que, de acordo com a BNT 2011, que é o ano de publicação, né, os trabalhos de conclusão de curso obedecem a pelo menos 4 características. São resultado de estudo, devem expressar conhecimento sobre o assunto, estão ligados a uma disciplina ou outro programa de estudo e foram submetidos a um orientador. Então veja que aqui o material ele traz uma paráfrase, né, uma forma de transcrever indiretamente aquilo que foi colocado no exemplo anterior de forma direta. Veja que, ao contrário desta daqui, eu não fiz o recuo de 4 centímetros, eu deixei aqui o recuo do parágrafo de 1,25 ou 1,5, certo? Existe o espaçamento 1,5 entre as linhas e não um espaçamento simples, e o texto também deve ficar em fonte 12, tá bom? Um erro que costuma muito acontecer é as pessoas, às vezes, colocarem, por exemplo, o sobrenome do autor, colocarem o ano de publicação e a página. Aí, quando você coloca a página e começa a paráfrase aqui na frente, sempre vai deixar dúvida no leitor. Como você colocou a página? Então, essa parte aqui dessa citação é uma citação direta ou uma citação indireta? Porque você não acrescentou aspas, tá? Então, assim,
Se você for fazer uma citação indireta, fazendo a paráfrase, não coloca a página, tá? E se for fazer uma citação direta, aí sim você coloca a página e você coloca também a aspa naquela parte do texto que foi transcrita literalmente, ok? Aqui no texto, a gente vê aqui já aqui embaixo, né, outro exemplo, como eu coloquei lá de agora, de citação indireta. Por exemplo, deste modo, ela começa, né, ainda segundo a interpretação de Fiorin, em 2011, a concepção dialógica bakhtiniana não se restringe ao diálogo face a face, em um dado momento síncrono, pois este é apenas uma das muitas formas de interação humana. Então, veja, aqui é um comentário a respeito dessa concepção dialógica bakhtiniana segundo a interpretação de Fiorin, em 2011. Veja que eu não trouxe aspas, eu não trouxe página, porque eu faço uma paráfrase dessa interpretação de Fiorin, certo? Então, eu apenas cito o nome do autor e também coloco entre parênteses o ano de publicação, certo? Dando continuidade, nós temos o terceiro exemplo, que é a citação de citação. Citação de citação é aquela em que o autor do texto não tem acesso direto à obra citada, valendo-se de citação constante em outra obra. É aquele caso em que muitas vezes a gente tem, por exemplo, um artigo que foi escrito sobre o tema do nosso trabalho, e a gente encontra no meio deste artigo uma citação de um autor, às vezes estrangeiro, que não tem uma tradução ainda, ou que a gente ainda não tem acesso facilitado aqui no Brasil, e você acha interessante usar aquela citação do autor estrangeiro, mas não tendo acesso à obra, você vai ter que fazer a citação a partir do artigo que você está lendo, certo? Nesse caso, para este tipo de citação, usa-se a expressão latina apud, né? Ou citado por. Apud significa citado por, seguida da indicação da sua fonte secundária, evidentemente consultada, consultada. A citação de citação pode ser direta e indireta. Antes de passar para o exemplo, eu gostaria de dizer o seguinte, não é que seja errado usar apud, tá? Mas como a própria definição já diz, esse tipo de citação deve ser usada quando você não tem acesso à obra, quando o acesso à obra não é facilitado. Então, por exemplo, hoje em dia fazer uma citação de Bakhtin, por exemplo, ou de Foucault, é bem desinteressante porque você tem com uma certa facilidade acesso a obras de Bakhtin, acesso a obras de Foucault ou de seus comentadores, por exemplo. Então, é sempre mais interessante, se é uma obra que está disponível, você citar aquela obra diretamente, certo? Mesmo que você não tenha lido o livro todo de Bakhtin, mas você pode ir até aquela parte do texto que é citado, fazer a leitura daquela parte do texto, né, ter aquela compreensão e citar logo em seguida a obra original, tá certo? Mas se for um último recurso, que realmente você não tem acesso à obra, você pode fazer naturalmente o uso do apud. Veja, então, de acordo com a BNT, aí fica fora, né, do parênteses. Dentro do parênteses você já inicia com o ano, certo? Apud Mendes 2003, ou seja, citado por Mendes 2003. Então, vai dizer que os trabalhos acadêmicos são conceituados como os documentos que representam o resultado de um estudo onde deverá expressar conhecimento do assunto escolhido. Então, veja, essa citação aqui está nesse texto, pertence a esse texto, né? E foi usada por Mendes. Então, está sendo a ABNT citada por Mendes 2003, certo? E aí, eu preciso fazer essa menção dessa forma, tá? E veja, como vai ser uma citação direta, eu preciso colocar a parte que foi citada por Mendes também entre aspas, tá ok? Então, vamos ver aqui um exemplo agora, nesse outro texto,
de APUD, né? De acordo com Molica, 2004, APUD Menezes, 2018, tá? Página 12. Aqui a gente acrescenta também a página. E aí você tem uma citação direta, né? No caso, esse texto é de Molica e ele foi citado por Menezes, 2018, página 12, na página 12, certo? Então você vê aqui que você tanto pode fazer, que aí quando você vem para essa citação, que vai ser uma citação, no caso, direta, ela tanto pode ser recuada, se tiver mais de 3 linhas, ou fica no próprio corpo do texto, se tiver apenas 3 linhas ou menos, tá certo? Então, esses são os 3 tipos de citação que nós temos, certo? Qualquer uma outra dúvida sobre citação pode ser enviada também para mim pelo grupo, tá bom? E eu também vou fazendo algumas, à medida que eu for lendo os textos de vocês, vou fazendo algumas observações, caso seja necessária, e vendo outros detalhes. Eu quero ainda acrescentar algo que eu até já vi em alguns textos que eu comecei a receber, que é o uso do idem ou do ibidem para falar de um autor que eu já citei antes, né? E que vou citar de novo. Nós não costumamos usar isso, tá? Então, assim, vocês vão repetir realmente o nome do autor. Se você vai, no parágrafo você citou Bakhtin 2012, e no próximo parágrafo você for citar o mesmo texto de Bakhtin, ou seja, Bakhtin 2012 de novo, repita o sobrenome do autor, tá bom? Não coloque idem nem ibidem, certo? Coloca sempre nesse formato que eu mostrei aqui. Nome do autor, ano de publicação e página, certo? Sobrenome, ano de publicação e página, ok? Qualquer dúvida, estou disponível e obrigado. A próxima videoaula eu vou falar sobre as referências.